A paz do Senhor, querido espectador do canal EBD em Estudo. Vamos dar início a mais um episódio. Dessa vez estudaremos a lição de número 10 da nossa revista. Nós falamos aqui da congregação de Boa Esperança, em Parnamirim, no Rio Grande do Norte, onde somos pastoreados pelo pastor James Costa. Obrigado por estar conosco, fique conosco até o final e vamos dar início. Nessa lição de hoje estudaremos a lição de número 10 e o seu título é A Restauração Nacional e Espiritual de Israel. O textuário se encontra em Romanos, no capítulo 11, versículo 26, onde está escrito: E assim todo Israel será salvo, como está escrito: De Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades. A verdade prática, queridos, dessa lição nos ensina que a chamada divina à restauração tem a ver com o restabelecimento espiritual e social de quem se arrepende. E já entrando aqui na introdução da nossa lição de hoje, vamos lançar uns fundamentos básicos que estudaremos. Nós estamos estudando o livro de Ezequiel e esse é um capítulo que trata da restauração. Talvez o trecho bíblico mais conhecido do livro de Ezequiel, que é a restauração a partir daquela visão que ele tem do vale de ossos secos. Isso é muito importante. Então, hoje nós estudaremos sobre isso, irmão Isaías. Amém, meus irmãos. Vamos a início aqui já nos tópicos. Tópico número 1 é esse dele. Diz assim o tópico primeiro: sobre o significado do Vale de Ossos Secos. Só para os irmãos terem uma ideia, o Vale de Ossos Secos era um grande cemitério, onde existia ali ossos sequíssimos, expostos, em que Deus leva, provavelmente em visão, o profeta até lá, para lá, naquele local, entregar o oráculo, entregar a profecia que Deus estava naquele momento realizando com o profeta Ezequiel. Essa profecia tem vários desdobramentos, e um significado muito importante para a nação de Israel no futuro. Então, meus irmãos, Deus leva o profeta até lá, pode ter sido através, a gente não tem uma exatidão como Deus fez isso, tá? Mas, como diz que em espírito foi feito, o Espírito do Senhor, ou seja, o Espírito Santo, leva o profeta a essa visão onde ele deu a grande profecia do Vale dos Ossos Secos para o profeta Ezequiel. Exatamente. E, irmão Isaías, essa visão é maravilhosa em muitos aspectos, mas um especial é que é dito dentro da própria visão o que ela significa. Exatamente. E nós vamos ver que é dito ao profeta: esses ossos são toda a casa de Israel. Então não existe margem nenhuma para especulação. A visão, o seu significado era, obviamente, uma alegoria da restauração de um estado de destruição e ausência de vida total para um exército bem posto. E nós vamos ver no decorrer da lição o significado espiritual e profético dessa visão. Mas é importante começar observando isso. Não há margem para interpretação, pelo menos o fundamento dessa visão é explicado por Deus. Aquela visão era um paralelo com a situação que Israel experimentaria. Amém, meus irmãos. Chegamos aqui no nosso terceiro subtópico, que diz assim: as promessas de Deus. E ele inicia esse subtópico dizendo que o mesmo Deus que fez as feridas, ele também as ligará. Está lá em Oséias 6:1. Então, meus irmãos, aqui Deus permitia realmente que Israel passasse por situações, obviamente que existia um propósito divino para cada situação. Culmina, meus irmãos, aqui nessa visão do Vale de Ossos Secos, em que Israel passaria por um processo futuro que ia se assemelhar espiritualmente ao Vale de Ossos Secos
e que Deus, o próprio Deus, veja, ele fez a ferida, permitiu que acontecesse a situação com Israel, e ele mesmo a ligaria, ou seja, trazendo o povo, levando o povo de volta à sua própria nação. Então, meus irmãos, a direção de Deus sobre o povo de Israel, ela é direta. E sobre essa profecia, nós conseguimos aqui observar isso muito bem. A intervenção divina sobre o povo de Israel. Por muitas vezes, Deus permitiu que o povo fosse exilado, fosse escravizado por outras nações, para que o povo realmente visse a sua conduta diante do Senhor, ok? E voltasse para Ele. Era uma permissão divina de Deus. E aqui, meus irmãos, o Vale de Ossos Secos, nessa promessa é que Deus traria Deus, mais uma vez, restauraria Israel como aqueles ossos estavam sendo restaurados a sua forma, digamos assim, a sua forma primária. Exatamente. E assim a gente chega no segundo tópico da nossa lição, sobre a dispersão dos judeus entre as nações. No primeiro ponto, as diásporas de Israel e Judá. Aqui é importante nós contextualizarmos que, a essa altura, o profeta Ezequiel, Isaías, já viviam um reino dividido. Precisamos lembrar que aqui nós temos a Bíblia se referindo a Israel como reino do norte e Judá como o reino do sul, de forma genérica. Então há diásporas distintas, né? Israel cai primeiro, em seguida Judá. A primeira diáspora começou em 605, quando o rei Nabucodonosor subordinou Jeoaquim, rei de Judá, aos babilônicos. O cativeiro assírio de 722 faz parte da primeira dispersão. É importante a gente ver como conclui o comentarista da lição, dizendo: então a profecia de Ezequiel se refere a uma diáspora posterior. Então houve cativeiro nessa época, mas nós precisamos lembrar que havia povo em Jerusalém, né? Houve cativeiro, mas havia povo em Jerusalém. Basta lembrarmos que Jeremias profetiza a partir de Jerusalém. Não há uma queda e destruição total de Jerusalém, ou mesmo de Israel. Existiu o domínio político por causa da guerra em que Israel perde, ele é subjugado, mas o modus operandi do reino que o subjugara era deixar que Jerusalém continuasse existindo. Ele só pede que os príncipes, entre os quais Daniel e seus amigos, né, são levados à Babilônia, mas fica lá Jerusalém. Não há destruição completa. Isso é um indício de que essa visão, como diz o comentarista, a profecia de Ezequiel se refere a uma diáspora posterior. E nós vamos ver a que diáspora provavelmente se refere o profeta. Amém, meus irmãos. Já entrando aí, né? Deus já deu um spoiler aqui sobre esse nosso segundo subtópico, que fala sobre o renascimento de Israel como nação, né? Israel tinha sido disperso por todas as nações, ok? Como se deu esse renascimento, meus irmãos? Todos nós sabemos, né? Você que estuda ou já estudou a história dos judeus, a história de Israel, você que não fez isso ainda, querido professor, você tem que fazer, tem que conhecer basicamente ali como se deu esses fatos ali sobre a história de Israel. No ano 70 depois de Cristo, isso já profetizado pelo próprio Jesus, ok? Roma, ela destitui uma revolta judaica, ok? Retomando para si Jerusalém e destrói a cidade por completo. E o povo é o quê? Sai, né? Tem essa diáspora aqui do povo e é levado por todas as nações. Como já dizia a própria profecia que nós estamos citando aqui, ok? Muitos anos após, meus irmãos, muitos anos após, acontece um movimento na Europa chamado de sionismo. O que seria esse movimento sionismo, meus irmãos? Seria realmente a chama da volta do povo judeu, no coração do povo judeu, à sua terra natal, Israel, e a tomada também, mais uma vez, de Jerusalém como sua capital. Então, meus irmãos, isso passa-se o tempo
existiu muitos conflitos sobre toda essa questão, ok? A região ali do Oriente Médio, da Palestina, estava sob o domínio de nações da Europa, mas existiu o consenso de ser idealizado a primeira reunião da ONU, ok? União das Nações Unidas, presididas por um brasileiro, que culmina, para nós resumirmos aqui, tá? Culmina no estabelecimento do renascimento do Estado de Israel, ok? Do Estado de Israel. Então, meus irmãos, veja que o cumprimento aqui da profecia, ok? O renascimento, a questão nacional, ok? Um cumprimento nacional da história se dá aqui com o renascimento da nação de Israel, realmente ali como tendo ali a sua grande pátria, ok? E essa volta, esse movimento que eu já citei aqui do sionismo, né? Volta do povo judeu, o sentimento do povo judeu para voltar para a sua terra, ok? Então, em 1947 acontece a votação, 48 é realmente estabelecida essa questão, ok? Muitas nações não aceitaram o veredicto, mas a grande maioria realmente na votação se deu para que Israel fosse formado mais uma vez o Estado e o cumprimento aí nacional, físico da grande profecia que nós estamos citando aqui na nossa aula. Exatamente, irmão Isaías. E tudo isso é importante trazermos para a nossa vida cristã diária como aplicação prática. Mas dá para aplicar esses movimentos geopolíticos numa vida cristã cotidiana? É claro, irmãos. O objetivo de Deus ao colocar essas profecias, precisamos lembrar que é para deixar claro que Ele está no controle de todas as coisas. O homem faz as suas escolhas e elas trazem consequências que Ele já preveu. Mas Ele, ao deixar essas profecias, tem esse propósito, deixar claro que está no controle de todas as coisas. Veja, para quem não está sujeito a Deus, não se importa com essas profecias, irmãos, aí, Jamais, né? Não interessa, né? Mas para mim e para você, elas apontam para um Deus que cuida de quem é fiel a Ele. Porque se olharmos o que está acontecendo com Israel aqui, vemos que é consequência das escolhas que eles fizeram. Exatamente. O livro de Ezequiel, irmãos, começa com uma visão gloriosa e logo depois passa a explorar ou deixar claro, denunciar que Israel estava cometendo pecados que seriam julgados. O juízo vem sobre Israel, mas não sem antes que Deus denunciasse o que eles estavam fazendo. Irmãos, se isso não dá para ter uma aplicação prática, então não sei o que mais poderia nos ensinar a tomar cuidado com as decisões que nós fazemos, irmãos Isaías. Porque temos o livre-arbítrio, mas não podemos nos livrar das consequências das escolhas que nós fazemos. Israel era refém do seu pecado e sofreu as dores do juízo que justamente merecia. No terceiro ponto desse segundo tópico, nós vamos ver a restauração de Israel. E, irmãos, eu quero fazer questão de ler aqui o versículo citado pelo comentarista da lição, que não está em Ezequiel, mas está lá em Isaías, que é a expressão profética desse acontecimento. Veja só. Quem já ouviu uma coisa dessas? Quem já viu algo assim? Será que um país pode nascer num só dia? Será que uma nação pode nascer de uma só vez? Pois Sião, antes que lhe viessem as dores, deu à luz os seus filhos. Então a restauração de Israel já era profetizada aqui, a sua queda e a sua restauração. Oséias cita Oséias, né? Sim. Que inspirou muitos hinos, né? Inclusive aquele Eu, Firo e Saro, né? Sou Exatamente. Jeová. E é isso mesmo, queridos. Ora, depois do juízo vem o arrependimento. E Deus, queridos, não tem alegria em exercer o seu papel de juiz
ele sempre deixou claro que gostaria que o seu povo escolhesse o caminho da obediência, porque era também o caminho da bênção. Mas Israel muitas vezes preferiu o caminho da desobediência, que é ao mesmo tempo o caminho da maldição. Então, o aprendizado e a aplicação prática que tem que existir aqui é o nosso cuidado com a obediência, o nosso cuidado com o arrependimento, o nosso cuidado com o pecado, porque há consequências para escolhas ruins. Essa é a grande lição que nós extraímos da história de Israel, não é, irmão Isaías? Exatamente. E aquilo que a gente observa no Vale dos Ossos Secos acontece espiritualmente conosco quando nós nos desviamos do Senhor, quando nós pecamos, nós também nos tornamos essa sequidão espiritual, que precisa ser revivida pela profecia que é a palavra de Deus, né? Então, essa extensão, essa aplicação, como o Diego está falando, nós também podemos trazer para a nossa vida espiritual como igreja, né? Permanecer fiel ao Senhor nos garante vida. Nos desviarmos dessa fidelidade nos leva à sequidão espiritual, né? Figuramente aqui falando em relação à sequidão dos ossos que estavam na profecia, na visão do grande profeta. Amém? Meus irmãos, chegamos aqui no terceiro e último tópico que fala assim, sobre o milagre do século XX, o testemunho de Deus para o mundo. Então, meus irmãos, a nação de Israel, ela sempre foi, é e será o testemunho vivo, físico de Deus para com todas as nações, todo o mundo. Então, você veja, o cumprimento dessa profecia, ok? Você percebe que, você sabe também que Ezequiel, ele está no contexto lá do exílio babilônico que deu no ano 592 a.C., cumprimento em Israel no ano de 1948. Deus, como já citado pelo nosso professor Diego, controla a história. E Israel está no ápice, meu irmão, da história em que Deus controla. Ok? Diz assim o nosso comentarista, aqui mais embaixo. Israel está aí, os ossos secos já reviveram, ok? Já está lá. Já tem vida, já reviveram. Ok? O corpo foi formado, mas não havia neles espírito, diz a palavra profética no versículo 8. É isso que falta hoje em Israel. Aí aqui, né, já entramos na questão do renascimento espiritual de Israel. Israel nasce fisicamente, ok? É a parte do cumprimento da profecia, mas haverá outra parte, tal como esta se cumpriu, a outra parte também irá se cumprir, que é, Diego, o renascimento de Israel agora na sua forma aí espiritual. Exatamente. Que coisa linda, não é? Ver diante dos nossos olhos o cumprimento das profecias bíblicas. Isso por si só, per se, é motivo, queridos, de deixar a nossa fé animada. Né? Servimos a um Deus vivo. Exatamente. Não é uma imagem imóvel, Escultura, né? não é feito pela imaginação humana, mas nós somos fruto da imaginação de Deus. Ele é e sempre será, queridos, eterno. Né? E nós somos fruto. Porque uma vez eu vi alguém dizer, Deus é fruto da imaginação do homem. Não, eu vejo que nós é que somos frutos da sua vontade, da sua imaginação. Servimos a um Deus vivo e as profecias vão se cumprindo diante dos nossos olhos. É inegável, queridos, que tudo estava contra Israel. Israel poderia ter se misturado com as nações e desaparecido como muitas nações. Veja, nós vemos todos os dias na geopolítica casos de minorias entre nações que passam a ser perseguidas e etc. Israel poderia ter sido um desses casos, mas diferente de qualquer outra nação e história, ela desaparece por 18 séculos e agora é restaurada a sua condição de nação num único dia, como disse o profeta Isaías. Será possível que numa única assembleia da ONU é possível criar uma nação? E foi. E assim foi feito. Servimos a um Deus vivo. Mas
nós precisamos observar que ainda há coisas a se cumprir, né? E Lucas 21 e 24, nós vamos ver o próprio Senhor falando sobre isso. E eu faço questão, queridos, de trazer aqui para a nossa aula. Veja só, cairão a fio da espada e serão levados cativos para todas as nações, e até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. Aqui o comentarista da lição explora esse versículo bíblico, porque realmente Jerusalém acabou se tornando a capital que não pertencia mais a Israel, até no Império Otomano, né? Irmão Isaías, nós vemos eles querendo tirar a identidade judaica de Israel, constroem lá uma sinagoga no Monte do Templo, e a intenção era apagar da história a identidade do povo judeu impressa em Jerusalém. E Jesus classifica isso, e veja só, nos dias de Jesus ele ainda estava há algumas décadas da diáspora que espalharia o povo de Israel da sua cidade, Jerusalém. E ela seria pisada pelos gentios até que se completasse a plenitude, até que o tempo dos gentios se complete. Paulo se refere a essa condição como a plenitude, né, dos tempos, e aí ele fala, a chegada de Jesus é por causa dessa plenitude. Mas agora temos uma plenitude diferente, a dos tempos. Jerusalém continua numa condição sui generis, porque ela é uma capital de dois povos ainda, né? Ela é dividida ao meio, continua sendo pisada pelos gentios. Todos os países, inclusive o Brasil, que tentaram levar as suas embaixadas para Jerusalém, uma mensagem política e reconhecimento de Jerusalém como indivisível e pertencente a Israel, como a capital, né, de honra de Israel, sofrem retaliação da comunidade internacional. Né? Nós vemos alguns países fazerem esse movimento e vimos uma retaliação muito forte. O Brasil recuou até certa medida, mas aí acabou criando um escritório, né, que é uma coisa intermediária. Mas é só para a gente, queridos, observar como a geopolítica hoje vai revelando traços cada vez mais nítidos do cumprimento das escrituras sagradas. Essa é a linha geral final, irmão Isaías. Amém, meus irmãos. Que maravilha. Vamos lá, subtópico terceiro, fala sobre a restauração espiritual, como já estamos citando aqui, né, nesse tópico 3. Eu gostaria de ler com você, meu querido ouvinte, Ezequiel 37 e 23, que diz assim: E nunca mais se contaminarão com os seus ídolos, nem com as suas abominações, nem com as suas prevaricações, e os livrarei de todos os lugares da sua residência em que pecaram, e os purificarei. Assim eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. E o meu servo Davi reinará sobre eles, e todos eles terão um pastor. E andarão nos meus juízos, e guardarão os meus estatutos, e os observarão. E habitarão na terra que dei ao meu servo Jacó, na qual habitaram vossos pais. E habitarão nela eles e seus filhos, e os filhos dos seus filhos, para sempre. E Davi, meu servo, será o seu príncipe eterno, meus irmãos. Então, aqui, Deus já dá essa profecia já para o final dos tempos, ok? Citando aqui Davi uma prefiguração de Cristo, tá? Davi aqui citado é a questão da geração de Davi que chega até Jesus. Jesus é este príncipe que reinará eternamente em Israel, de acordo aqui com a profecia de Ezequiel, que é sobre a restauração espiritual, ou seja, todas as abominações, tudo aquilo que é estranho à adoração ao único Deus, ok? Será tirado do povo por completo, o povo será restaurado de maneira completa, ok? De maneira completa espiritual. E Jesus reinará sobre o povo. Será nesse momento que todo Israel irá identificar que
aquele Jesus que veio há mais de 2.000 anos atrás, que eles o mataram, como diz o apóstolo Pedro, é o grande Messias prometido da terra. E Jesus restaurará todas as coisas com a nação de Israel. Meus irmãos, vale ressaltar só um detalhe. Existem linhas teológicas que dizem que não existe mais um plano específico, digo, de Deus sobre Israel, né? E isso nós acabamos de ler aqui a refutação do próprio Deus sobre esse argumento. Existirá O texto áureo de hoje. o texto áureo que foi lido hoje. Foi Paulo. Exatamente. Existirá, meus irmãos, um concerto específico de Deus de maneira espiritual com o povo judeu, Diego. E nós vamos ver esse cumprimento com os nossos olhos. Tal como a gente viu e vê a restauração física de Israel, também veremos a restauração espiritual do povo, porque o mesmo Deus foi o que prometeu, e ele é fiel para cumprir. Glória a Deus, glória a Deus. Veja, com o passar do tempo, foi se perdendo o apreço, o respeito, o amor por Israel. Mas, queridos, não foi sempre assim. Os cristãos da antiguidade, os cristãos mais antigos, viam Israel como fonte de bênção para a humanidade, mas isso não é uma superstição, queridos. Foi Deus quem estabeleceu um princípio de que de Abraão viria a semente pela qual todas as famílias da terra seriam benditas, Serão abençoados. Como é que nós nos desconectamos dessa realidade, irmãos aí? Não dá. Não dá. Veja, os cristãos antigos tinham esses sentimentos que eu falei para você. Veja, tem um hino de Adriano Nobre que diz assim, eu costumo repetir isso, porque é muito lindo. Ele falando nos seus versos diz, nesse tempo, céu e terra hão de ser a mesma grei. Mas antes ele fala, quando o povo israelita, Com Jesus se consertar. nesse tempo, céu e terra hão de ser a mesma grei. Isso por si só já seria lindo se Adriano Nobre não tivesse morrido antes da restauração de Israel. Tá vendo? Profético, né? Profético, queridos. E como a gente se desconecta dessa realidade, veja, há promessas específicas para Israel desde o Antigo Testamento, mas elas não são, queridos, desfeitas pelo Novo Testamento. Isso é importante nessa lição, porque nós estamos vendo a restauração de Israel e é tudo muito profético, né? A nação de Israel era profeticamente uma alegoria da igreja, um povo separado. Sempre foi assim. Textual, eu faço questão de repetir para concluirmos a lição, essa análise da lição de hoje, está lá em Romanos, capítulo 11, 26. E assim todo Israel será salvo, como está escrito, de Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades. No Novo Testamento, aqui, Jacó é Israel. E você precisa lembrar que Jacó e Israel são a mesma pessoa. Sinônimos. Exatamente. Então, não é possível que um cristão esqueça das suas raízes espirituais. Nossas raízes espirituais estão conectadas a Abraão, somos filhos espirituais pela fé, queridos. E o cristão, à luz das Escrituras, precisa ter esses sentimentos em relação a Israel. E a gente conclui a nossa lição de hoje lendo aqui um trecho do que diz o comentarista aqui na conclusão. Nem mesmo as duas diásporas dos judeus e as constantes perseguições promovidas pelos antissemitas puderam neutralizar as promessas divinas. Israel sobreviveu a todas as intempéries da vida e existe como nação soberana desde 1948. Para a glória de Deus, eles foram restaurados. Mas, irmão Isaías, essa lição termina com uma promessa gloriosa. Porque dessa vez, a restauração vai ser para valer. Plena. O pecado vai ser tirado do meio desse povo. E, por consequência, queridos, nós também vamos experimentar a ausência do pecado. Agora, essa restauração é para valer, a última restauração, né, profética. E nós cremos que também somos alcançados por esse ordenamento de Deus. Passarão os céus e a terra, mas as suas palavras, as suas promessas, queridos,
nunca haverão de passar. Podemos descansar tranquilos de que servimos a um Deus vivo que cumpre as suas promessas. Nós vamos também experimentar essa restauração. Amém? Amém, meus irmãos. Agradecemos a participação de vocês. Fiquem à vontade para opinar, para sugerir, para criticar também. Aqui não tem censura alguma. Fique à vontade, meus irmãos. Dê o seu like, compartilhe esse vídeo. Esse programa não tem a intenção, né, David, de substituir a EBD. Jamais compareça a EBD na sua igreja local. Que Deus lhe abençoe em nome de Jesus.